minha experiência pessoal, eu nunca tive conflito em igreja local com os meus pastores, por fazer psicologia, eu nunca tive. Eu tive conflito com outros cristãos, por causa da minha profissão. Meus pastores sempre foram super tranquilos, em todas as igrejas pelas quais eu passei. Sempre me incentivaram, inclusive. Eu também não acho que é uma relação de concorrência. A minha experiência pessoal é que as pessoas, quando bate um problema, a primeira pessoa que elas correm é o pastor, que é a pessoa mais imediata, ajuda a resolver problemas. E normalmente, às vezes, o pastor encaminha para a gente, porque às vezes tem questões que fogem muito do âmbito do que um pastor consegue atender. Você pega uma pessoa que tem muita oscilação de humor, uma pessoa com ideação suicida, né? Às vezes uma depressão muito severa, tipo, aquilo foge demais do que a competência de um conselheiro bíblico, né? Foge de questões, por exemplo, pecado, por exemplo. O que acontece no aconselhamento bíblico, e assim, eu conheço gente do aconselhamento bíblico que eu respeito, tá? Mas existem várias linhas de aconselhamento dentro da teologia, aconselhamento pastoral do Howard Clinebel, o modelo do aconselhamento cristão do Gary Collins, e tem o modelo do aconselhamento bíblico, que o nome antigo dele é aconselhamento noutético, que o pai desse movimento é o Jay Adams, que foi professor de Westminster. O movimento, ele começou lá na década de 70, acho que foi na década de 70, e ele hoje ele já tem correntes, ele já é mais diversificado, tem correntes diferentes dentro dele. Mas, assim, é um movimento... o Adams teve uma experiência pessoal muito ruim com a psicologia. Tá? Ele começou a pesquisar sobre psicologia, porque ele começou a dar aula de teologia prática e aconselhamento. E na época, o que dominava a psiquiatria, os departamentos de psicologia e de psiquiatria, era aquele modelo freudiano antigão, que transtorno mental que religiosidade é uma forma de transtorno mental, é uma neurose, né? E daí, quando ele ia para a psicologia, era aquele behaviorismo muito radical, que era só teste, e só condicionamento. Então, ele não teve uma experiência muito boa com isso. E ele passou a ser muito crítico da psicologia e da psicoterapia. Ele até aceitava a ideia da psicologia enquanto ciência, enquanto pesquisas, mas não enquanto prática em psicoterapia. Isso teria que ser com um conselheiro bíblico. Então, tem um núcleo novo. Não são todas as pessoas que fazem aconselhamento bíblico que têm essa visão, tá? Tem pessoas que são mais dialogais e tal. Mas tem um núcleo, um grupo, que ele entende a psicologia, o psicólogo como esse pastor secular. Ou ele entende a psicologia como roubando o papel que é de um pastor e dando respostas seculares. Né? Uma vez eu ouvi até a seguinte expressão: a psicologia se move no espírito do anticristo, porque é o sistema caído do mundo, é o sistema da Babilônia, então a psicologia está nisso, oferecendo soluções mundanas e carnais para os problemas da alma que só a Escritura e o Evangelho vão dar. Né? É uma fala mais pesada. E é um núcleo que tem essa visão meio antagônica com a psicologia. Nos Estados Unidos, no Brasil eles ainda não é tão forte, mas nos Estados Unidos, por exemplo, eles encaminham gente com transtorno mental, gente com esquizofrenia, né? Questionam, tem alguns mais radicais, os radicais dos radicais, né? Fala mais extremas, que questionam até a existência de transtorno mental. Não, o Jay Adams, na sua posição original, ele dizia que não existiam problemas psicológicos. Existia pecado e existia problema no cérebro. Então, se você não tem nenhuma alteração cerebral, você está em pecado e você tem que ser confrontado. Então, questões existenciais, dilemas, problemas, não tem. É pecado. Você tem pecado, alguma coisa você tem que confessar. Hoje já tem visões diferentes. David Paulinson, por exemplo, ele já fala de razões do coração, de questões do coração, ídolos do coração. Então já tem uma perspectiva diferente do Adams. Mas ainda tem esse olhar mais crítico com a psicologia. Não são todos, mas tem esse grupinho que tem.